Nós estamos de volta com o Via Justiça, que debate hoje o uso de grampos telefônicos em investigações policiais. Nossos convidados são o advogado Bruno César Gonçalves da Silva e o juiz Rogério Santos Araújo Abreu, que é da 2ª Vara da Comarca de Sabará. Doutor Bruno, uma questão que surgiu da conversa é a questão da relação entre os grampos telefônicos e a individualidade, preservação da individualidade. Sim. Esse lhe parece o maior problema a ser contornado, a ser preservado na situação? Sim, sem dúvida. A interceptação telefônica é um meio de prova demasiadamente invasivo. Você ali afeta a intimidade, a privacidade de todas as pessoas submetidas ao denominado grampo. Em virtude disso, os critérios para a utilização deste meio de prova devem ser mais restritivos do que para a prova, o meio de prova documental, testemunhal e as demais provas em geral, justamente em virtude da afetação desses direitos fundamentais. Então, não só a lei deve definir expressamente as hipóteses de cabimento. Hoje não define? Define-se, define-se. Como também tem-se que ter no momento de aplicação, ou seja, no momento que o magistrado vai decidir pela adoção ou não deste meio de prova, interpretar-se restritivamente esta lei. Porque se é uma lei que afeta direito fundamental, a interpretação deve ser restritiva, nunca extensiva. Então tem-se que se observar se já se esgotou os outros meios de provas, para aí sim partir para a interceptação, se o crime investigado admite a interceptação e, principalmente, o prazo de duração, que é o grande ponto que hoje não se observa em uma grande maioria dos casos e que o Superior Tribunal de Justiça está para decidir se valem ou não as interceptações que extrapolaram fora do prazo. O prazo do artigo 5º da atual lei. Doutor Rogério, hoje a lei não exige que o senhor, como juiz, ouça antes o Ministério Público para autorizar uma interceptação. O senhor acha que isso seria necessário ou não? Tem que ser mesmo o discernimento do próprio juiz? Não, não há necessidade de se ouvir, como dito. Agora, bem da verdade, em alguns casos, o próprio Ministério Público, estando à frente das investigações, inclusive, ele pode solicitar. Ele solicita. Ora a polícia, e pode ser, inclusive, deferido o pedido de ofício pelo próprio magistrado. Não é? Por questão de prudência, eu tenho particularmente costume de ouvir o Ministério Público. Sim. Não é? Agora, não há necessidade, não há formalidade da lei nesse sentido. Doutor Rogério, claro, conversas telefônicas são sempre no mínimo de 2 pessoas, né? E quando quando o senhor autoriza a gravação de uma, claro que vai estar gravando também a outra parte. Como é que fica a posição dessa terceira pessoa no caso aí? O material gravado poderá ser utilizado contra ela também ou não, só contra aquele que é vítima? Contra todos os interlocutores. Isso aí é fatal. Geralmente, a investigação tem um foco em uma pessoa e acaba resvalando em mais, porque dali há um desdobramento, não é? Então, muitas das vezes a gente vê essa prorrogação do prazo sendo solicitada pela autoridade policial, justamente porque dali, de algumas conversas, surgiram citações de outras pessoas, de outras infrações, em que há possibilidade também de abarcar um número maior de pessoas. O senhor comentava no intervalo aqui que grande parte do sucesso da Polícia Federal nos últimos anos em desvendar alguns crimes aí deve-se ao uso da escuta telefônica? Com certeza. É essa avaliação que o senhor tem? Com certeza. A Polícia Federal tem se valido, né, desse expediente, justamente porque na esfera de competência da Justiça Federal é que ocorrem as grandes organizações criminosas contra o patrimônio público em geral. E é nesses casos em que a escuta telefônica, na sua avaliação, é mais útil? É mais útil, sim. Em outros casos também, de forma que nós vemos aí no dia a dia que aqueles crimes de menor potencial ofensivo são pouco atingidos por esse tipo de investigação. Sim.
a não ser que há uma forma de organização criminosa, no caso do tráfico, por exemplo, não é? Agora, no caso específico de delitos praticados contra o patrimônio público da União, não é? As organizações criminosas são tão bem formadas e informadas, né? São os crimes do colarinho branco, né? Como dito aí, conhecidos, que se não se houver uma escuta telefônica, dificilmente se consegue chegar aos autores das infrações. Eles deixam realmente poucos indícios, né? Eu diria até que, como discordando aqui um pouquinho do Dr. Bruno, que no caso, quando se chega a ponto de levar a cabo a investigação através da interceptação telefônica, já se esgotou os meios de investigação, ou aqueles meios de investigação foram infrutíferos. Porque realmente é deixado muito pouco rastro para se desenvolver uma investigação policial mais eficiente. Convencional. Perfeito. Essa que é a verdade. Doutor Bruno, para a gente fechar essa... o senhor acha que o que está precisando mais, vamos dizer, mais bom senso na aplicação, ou a lei tem que ser modificada mesmo para que seja estabelecido o equilíbrio necessário nesse caso específico das escutas telefônicas? Bom, uma modificação na atual Lei 9.296, que cuida da interceptação telefônica, não seria de todo ruim, notadamente no aspecto da tipificação do vazamento dessas informações, como o Dr. Rogério já colocou. Entretanto, a atual disciplina dela permite uma utilização das interceptações com racionalidade jurídica, Sim. desde que o decisor se paute pelo critério restritivo que a lei impôs para a concessão, para o deferimento, melhor dizendo, deste meio de prova. O que, eu repito, minha experiência prática tem mostrado que não tem sido seguido sempre. A interceptação, em alguns casos em que eu atuo, casos inclusive de maior monta, maior repercussão, a interceptação foi o primeiro, quando não o único meio de prova até então empregado na investigação. Ou seja, tem havido uma excessiva liberalidade na concessão. Sim. A autoridade policial federal hoje goza de muito prestígio, como aqui já fora destacado, e em virtude desse prestígio, os magistrados sentem, suponho eu em certa medida, tranquilos ao acolher um pedido por ela feito. O que não é necessariamente verdade. Tem-se que se certificar que os outros meios foram esgotados, que aquelas pessoas realmente têm vinculação com o objeto da investigação, que não estão interceptando e, consequentemente, afetando a intimidade e a privacidade de uma pessoa que em nada se vincula com o crime. Enfim, o prazo, principalmente o prazo, deve ser respeitado, porque se há uma afetação de direito fundamental, isso não pode ser indefinido. Até a pena tem um tempo definido que diga lá, a interceptação, que é o mero meio. Doutor Rogério, direito de resposta para encerrar. Tem havido liberalidade excessiva dos magistrados na concessão? Ou o senhor acha que não? É difícil da gente, no meu caso aqui, particularmente, eu sou bastante criterioso e parcimonioso com relação ao deferimento desse tipo de medida, né, por entender, como o doutor Bruno aqui, que atinge diretamente um direito à intimidade. Não é? Responder a nível de associação mineira e, quem sabe, a nível federal é muito difícil. Né? Os números mostram por si só. Agora, é muito difícil discernir o que é adequado e o que é adequado, né? ou não. O certo é que é uma forma legal, constitucional inclusive, né, de investigação, e que as autoridades policiais têm se valido com mais frequência nos tempos atuais, e eu creio que é devido à própria organização aí dessas organizações criminosas. Perfeito. Doutor Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui no Via Justiça. Doutor Bruno César, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Nós lembramos que a sua participação
com críticas, perguntas e comentários, será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 3079-3453 ou pelos nossos 2 endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou via justiça@amarges.com.br. Até a próxima semana. Nesse processo todo. Nas oficinas, muita vontade de produzir e vivenciar a política. Os alunos descobriram a mídia eletrônica e os monitores o contato com a realidade de cada lugar. É uma troca e cada cidade uma experiência diferente, cada cidade um momento diferente, o tempo de cada um, sabe? E tá todo mundo muito satisfeito. Os olhares atentos, ao mesmo tempo que absorvem a mensagem das palestras e do teatro, têm muito a dizer. Eles mostram que o país tem jeito e que a diversão pode e deve virar conhecimento. O jovem ele quer também uma diversão, mas ele também quer aprender. Então, eu acho que houve essa troca de treinamento, de ensinamento, né, com o jovem e com a gente. O teatro realmente tem essa força didática e lúdica. Prova disso são os números do TRE. Nós fizemos aproximadamente 3.000 títulos até hoje. Esperamos aumentar esse número na Grande BH. A caravana parte, mas fica a certeza de que o Expresso abriu as portas para a cidadania. A sensação de que a gente criou um movimento positivo que interessa a todos nós, que é tentar reverter essa descrença, essa apatia da sociedade em relação aos poderes públicos, principalmente ao poder legislativo. Esses foram os destaques da semana. Obrigada pela sua audiência e continue com a nossa programação. Depois também na comissão de educação, para que esta comissão também veja o centro do professor, o centro de referência dos professores, aonde está funcionando, porque também eu tenho a informação, o centro de referência do professor está funcionando